É isso aí, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação, transmitido aos sábados pela Gazeta Vale Paraibana, pela Cultura Online Brasil e pela Rádio Internacional Lusófona, e também depois retransmitido pelo nosso canal do YouTube. O programa Agora José vai ao ar aos domingos, das 17 às 18 horas, dentro da programação da Cultura Online Brasil, uma rádio 100% brasileira que discute muita política, cidadania, meio ambiente e, é claro, a educação, sempre contando com um time de voluntários dentro deste projeto que tem como objetivo maior trazer a informação e a opinião diversa para vocês que nos ouvem ou que nos assistem. O programa Agora José de hoje vai discutir a questão da identidade de gênero, isso que tem sido palco de muita discussão e muita controvérsia, e eu pretendo nessa 1 hora de programa, trazer algumas discussões, trazer algumas reflexões para a gente tentar começar a falar a mesma língua, para ver se a gente se entende sobre essa questão da identidade de gênero, do respeito, da diversidade de opiniões e de situações. Então, há uma discussão muito grande colocada principalmente nas mídias alternativas, que acabam discutindo mais sobre isso, a respeito da discussão ou não sobre identidade de gênero nas escolas. Então, primeiro, vamos colocar a seguinte situação. Qual é a função da escola? Para que serve a escola? Então, se nós entendemos que a escola responde ou deve responder aos anseios da sociedade, então é claro que uma escola lá do século XVII não pode ser igual a uma escola do século XXI, porque são sociedades totalmente diferentes, são anseios, aspirações, desejos, problemas, diferentes do que nós tínhamos no século XVII. Ou, se nós compararmos a escola, a escola da década de 40, da década de 50, ou até mesmo da década de 80, ela deveria ser diferente da escola do século XXI. Por quê? Porque a sociedade mudou, a economia, a cultura, as questões de liberdade, as questões individuais, as questões sociais, as demandas sociais, elas mudaram. Então, claro, se a gente discute hoje na educação que eu não posso mais formar o meu aluno para apertar botão, por quê? Porque o setor econômico não quer mais a pessoa que só aperta botão. Então é claro que nas questões sociais eu também não posso me excluir do debate ou continuar com uma visão da década de 40, 50, 60, 70, 80, porque a sociedade mudou, porque nós temos uma outra configuração, porque nós temos uma outra realidade. Então, dentro dessa breve introdução, é o que eu pretendo discutir com vocês, a necessidade de se colocar o debate sobre as questões de gênero na escola. Então, para isso, a gente sempre faz uso de alguns materiais, de alguns parceiros, alguns colegas, e o nosso fio condutor, além de algumas reportagens que eu pretendo utilizar, o nosso fio condutor vai ser um texto, um artigo escrito pela Elisa Dourado e publicado no site do Contra a Escola Sem Partido, blog.wordpress. Eu vou deixar para você depois poder verificar todos esses links no nosso canal no YouTube, e na página do programa Agora José, do Facebook. Durante a semana a gente sempre vai postando, a gente sempre vai comentando
o que é notícia na área da educação. Então, esse texto, esse artigo, ele se chama O Ataque aos Livros Didáticos, e é a partir dele que eu vou fazer essa nossa discussão. Então, para a gente poder começar, né, uma frase para a gente poder começar, ela diz o seguinte: isso que foi extraído da cartilha da Unicef, é um documento de posição número 9, publicado em novembro de 2014, ela diz o seguinte: todas as crianças, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero, têm direito a uma infância segura, saudável e livre de discriminação. É isso que está dizendo logo de cara, né, na abertura dessa cartilha, em português o nome dessa cartilha é Eliminando a discriminação contra filhos e pais baseadas na orientação sexual e identidade de gênero. Primeira coisa que é importante aqui, que me fez lembrar essa frase. Todas as crianças, independente de sua orientação sexual e identidade de gênero, têm direito a uma infância segura, saudável e livre de discriminação. Ora, se a gente pegar a Constituição da República do Brasil, se nós pegarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, enfim, todas essas leis que vão falar sobre a criança, todas elas falam que toda criança tem direito ao lazer, a brincar, a expressar, a se expressar, a sua opinião. Todas as crianças. Então não existe aquela história de que todas, exceto as crianças que apresentam características homossexuais. Todas, exceto as crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Todas, exceto aquelas que não são dessa cor, dessa religião. Todas têm o direito à educação, todas têm o direito a gozar da sua infância, todas têm o direito. Perfeito. Agora, ultimamente, e principalmente no seio das discussões finais das elaborações dos planos de educação, algo que a gente já vem discutindo muito aqui sobre os planos municipais, os planos estaduais de educação, nós temos várias investidas que foram feitas no sentido contrário a essa recomendação básica da Unesco. Direcionando assim num sentido mais amplo contra a escola enquanto espaço aberto, plural e livre para discussões, os livros didáticos têm sido mais violentamente atacados, na opinião aqui da Elisa Dourado, que eu estou utilizando o texto dela como base. Os ataques apoiam-se em algumas suposições infundamentadas, como a de que crianças não dispõem de capacidade crítica e que, consequentemente, não deve desenvolvê-la ou exercitá-la. Isso é uma tremenda de uma bobagem. As pessoas que afirmam que as crianças não possuem senso crítico, que as crianças não possuem opinião própria, isso está fundamentado em John Locke, lá no século XVII, o pai do liberalismo, que afirmava que as crianças eram uma tábula rasa. Então essa ideia ela já está superada, inclusive pela psicologia, pela psicanálise, pela própria educação. Enfim, hoje nós sabemos, nós deveríamos saber, né, porque já que tem pessoas que ainda afirmam, ainda possuem esse tipo de afirmação baseada há séculos atrás, hoje nós sabemos que não, que a criança ela é um ser em constante transformação e aquisição de novas linguagens, novos conhecimentos, e que ela possui sim seu senso crítico, ela possui sim opinião e deve ser estimulado sim. Muitos desses ignoram as relações pedagógicas entre
alunos e professores e toda a comunidade escolar e reproduzem uma concepção de ensino e aprendizagem há muito defasada, a de que as crianças são passivas nessa dinâmica em contraposição aos professores dotados com o poder de conhecimento único e por isso capazes de manipular a inocência dos discentes. A escola aqui é entendida como espaço hermeticamente fechado, imune à realidade à sua volta. Esses ataques visam proibir e criminalizar menções à diversidade sexual em sala de aula. Primeiro que você não pode excluir a escola do debate social, muito pelo contrário. Se a escola ela responde aos anseios da sociedade e nós temos situações emergenciais na sociedade, então a escola deve responder a isso. Claro que essas pessoas que colocam que os professores têm esse poder de manipulação, esse poder de fazer a cabeça da criança, esse poder... Isso, até a página B, isso pode ser um fato. Desde que esse professor seja um tutor do aluno, que esteja ali 24 horas por dia com ele, que esteja ali constantemente massacrando a cabeça dessa criança com determinada ideologia, sim. Caso ao contrário, não. Por quê? Porque a criança se relaciona com o mundo. A criança tem a sua família, a criança tem os seus amigos, a criança tem seus parentes, a criança não tem só o professor, a criança não tem só a sua escola. Então, dentro de um processo de educação, a escola ela é parte deste processo maior, que aí envolve os valores da família, que envolve os valores da sociedade, com tudo aquilo que ela vai se relacionar, inclusive o que ela assiste na televisão, inclusive a música que ela escuta, inclusive os exemplos que ela recebe dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Então, é um conjunto de fatores que vai moldar as características, que vai contribuir para as características dessa criança e não única exclusivamente a do professor, como tem algumas pessoas que pouco conhecem sobre o processo de educação e afirma coisas absurdas nesse sentido. Agora, aí passa a surgir diversas leis ou diversos projetos de leis por parte de um grupo de pessoas fundamentalistas, religiosos, que entendem a escola enquanto um espaço de doutrinação. Falar da escola enquanto um espaço de doutrinação, isso nos remete a Foucault, algo que eu várias vezes já falei aqui no programa, isso nos remete a Althusser, isso nos remete à questão do currículo. Então, o currículo enquanto um espaço de disputa de poder ideológico, ele sempre esteve presente, desde que Comênios escreveu a Didática Magna, falando sobre o que deveria ser ensinado para tudo, sobre tudo e para todos, tal. Desde essa época em que a gente discute a questão do currículo. Agora, necessariamente não é porque eu discuto com os meus alunos o dia do índio, que significa que eles vão virar índio. Não é porque eu discuto com os meus alunos o dia da árvore, que significa que eles vão virar uma árvore. Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas alegações, principalmente, sobretudo, essas pessoas que adoram falar que a escola é um espaço de doutrinação marxista, como se a escola fosse alguma religião, se a escola, enfim. Então, é difícil discutir sozinho sobre isso, seria muito importante que houvesse a devolutiva de vocês para a gente justamente ampliar esse debate. Por isso que eu sempre peço para que você escreva, deixe sua opinião, deixe a sua crítica, para que a gente possa aflorar aí as discussões. E aí nós temos alguns intelectuais, apoiadores do movimento Escola Sem Partido, que aparecem que apresentam algumas denúncias de livros didáticos julgados como inadequados na visão deles. Segundo o Olavo de Carvalho, ele que é o grande intelectual desse pessoal, ele fala o seguinte: o método pedagógico implantado neste país é o do estupro intelectual, calculado por Antônio Gramsci para alcançar suas vítimas numa idade em que seus cérebros não estejam prontos para reagir criticamente a um assédio publicitário incansável e brutal.
Isso é difícil discutir algumas questões como as que o Olavo de Carvalho levanta, porque primeiro que eu já não dou muito crédito para muita coisa do que ele fala, né? Dentro de grandes coisas que ele fala, a gente consegue aproveitar, pelo menos eu, né? Consigo aproveitar um mínimo, se é que alguma vez já aproveitei alguma coisa. Agora, da mesma forma que existe a esquerda, existe a direita. Então, se é para ver alguma forma de denúncia por conta do Gramsci, aí cabe a você que nos escuta estudar um pouco mais sobre Gramsci e não ficar reproduzindo o que outras pessoas falam. Da mesma forma que existe Gramsci de um lado, existe Locke do outro lado, como eu já falei, o John Locke, né? Também existe outros, como por exemplo o Skinner. Existem outros que também colocam essa questão de doutrinar, de transformar essa criança num trabalhador a serviço, sabe-se lá de quem, né? Quando a gente pega uma tendência pedagógica progressista, mais voltado para as questões sociais, mais voltado para o desenvolvimento da sociedade e não para o desenvolvimento puro e simplesmente econômico, então aí essas pessoas são marcadas como marxistas, gramscistas, né, esquerdistas, enfim, todos os rótulos que você já deve estar acostumado a ouvir aí no Facebook da vida. Mas, né, fica aí a reflexão sobre isso. E aí continua várias outras bobagens a respeito dos livros didáticos. O Orley José da Silva, ele escreve o seguinte: livros didáticos para a Revolução Socialista. Nos livros para a escola pública do próximo ano, as referências à fé cristã praticamente desaparecem, restando apenas alguns poucos registros das festas do catolicismo popular. Por outro lado, eles ampliam o destaque dado aos aspectos doutrinários e práticos de religiões de matriz africana, bruxaria, esoterismo, além da mitologia, emprestando status de manifestação cultural e de maneira alternativas de espiritualidade. Isso demonstra por parte do fulano aqui um profundo desconhecimento sobre o livro didático. Eu pergunto para essas pessoas quando elas pegaram no livro didático para fazer uma análise sobre isso. Quando elas fizeram uso do livro didático para ver o que realmente está ali. Os livros didáticos do próximo ano, livro que não foram publicados. Como é que a pessoa tem acesso a um livro que ainda não foi publicado e afirma uma bobagem dessa? E outra, desaparecem as referências à fé cristã. Ora, eu entendo, enquanto professor, enquanto a minha função de ensinar na escola, você não debate fé, você não discute fé. A fé está no campo do conhecimento teológico, seja a fé cristã, muçulmana, africana, que é dentro do universo africano. Você não discute fé, você discute manifestações culturais. Então você tem manifestações culturais com base no cristianismo, manifestações culturais com base no islamismo, manifestações culturais com base no judaísmo, em quer que seja, né, no candomblé, que aliás faz parte da cultura brasileira, diga-se de passagem. Né? Então você não discute fé do ponto de vista doutrinário. Para isso existe a igreja, para isso você escolhe que igreja você quer. Na escola, o que deve ser discutido do ponto de vista cultural, científico, até porque quando você discute essa pluralidade de concepções, essa pluralidade de ideias, você não está ensinando para o seu aluno que acreditar em Alá, acreditar em Iemanjá, não. Você está afirmando, você está ensinando que existem outras pessoas que pensam diferentes de ti.
e que a tua manifestação ideológica religiosa não é maior, nem melhor, nem mais verdadeira do que o que aquela outra pessoa acredita. Então, o ensinar essa diversidade na escola não deve ser encarado do ponto de vista doutrinário, como se nós estivéssemos numa igreja ensinando, né, as doutrinas religiosas de uma determinada viés. Não, é ensinar que existem diferentes manifestações culturais que é diferente da sua e que, portanto, ela deve ser respeitada. Porque, afinal de contas, da mesma forma que você exige ser respeitado, as outras pessoas também exigem ser respeitadas. Então não há o porquê de você colocar uma bobagem dessa. A escola, o ensino de história, de geografia, sociologia, filosofia, ele não serve para doutrinar ninguém. Muito pelo contrário. Ele serve para se ensinar a pensar, a questionar, a conhecer mais sobre as coisas, sobre os lugares, sobre os povos, sobre as culturas. E não sobre uma determinada doutrina, seja ela qual for, inclusive se tratando do próprio cristianismo. Ora, não é porque eu sou cristão, e sim, eu faço parte dessa cultura, eu tenho essa manifestação cultural, não é por isso que eu devo subjugar os meus colegas que não são. Ora, é a questão do respeito, nós não vivemos numa bolha, muito pelo contrário, nós vivemos numa manifestação da globalização, em que as trocas de ideias, de religiões, de diferentes configurações, elas existem. E não é dessa forma que ela deve ser tratada. Agora, o que nós temos, inclusive pelo próprio Bolsonaro, nós temos uma propagação de ideias, muito parecido com o que nós tínhamos no período da Guerra Fria, aquela paranoia em torno do comunismo, aquela paranoia em torno do capitalismo. Nós estamos vivendo hoje a mesma coisa com essa paranoia em torno dessa discussão da pluralidade, da diversidade e da homofobia. Ora, por que nós temos que discutir a diversidade religiosa? Por que nós temos que discutir a diversidade de gênero? Porque é uma necessidade da nossa sociedade. É uma necessidade da sociedade do século XXI. A sociedade do século XXI talvez seja a primeira sociedade que tem uma liberdade um pouco maior de fazer escolhas éticas. A ética vem de fazer escolhas. Quais escolhas você vai fazer? E é claro, escolhas que tenham como objetivo promover uma sociedade melhor, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade que possa realmente evoluir pensando no sujeito, e não pensando em si próprio, pensando na comunidade, pensando na sociedade, e não pensando no que é melhor só para mim. O que é melhor só para mim, eu trabalho comigo na minha casa, com a minha família. Agora, nas minhas relações com as outras pessoas. E aí você tem uma série de outras questões levantadas, principalmente sobre o disfarce da defesa da neutralidade. Não existe neutralidade. O que você tem ali é um ataque de intolerância religiosa e homofóbica. Muitos ataques estão sendo focados no combate ao que se chama de ideologia de gênero. Aliás, esse é o foco principal da Câmara, nas câmaras, muitas câmaras dos vereadores, em várias assembleias legislativas, em torno dos debates sobre o plano de educação. E aí esse pessoal fala em ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, existe identidade em cima das suas características, em cima da sua identidade, ou seja, em cima de você, do quem sou eu. Torna-se claro que a cunhagem dessa expressão visa somente a provocação de medo através de desinformação,
fazendo uma confusão em torno dos conceitos de ideologia, gênero e dos supostos atores por trás dessa ideologia. Essas campanhas reproduzem discurso de ódio, segregação e violência, principalmente. Ora, quando a gente fala sobre a violência, né, tem um discurso bobo que diz o seguinte: mas se é proibido matar, por que vão fazer uma lei proibindo matar gay? Gay não é gente, então tá na mesma lei. Não, não é. Por que não é? Porque ninguém te mata, ninguém te espanca por você ser hétero. Você está andando na rua e ninguém te para no meio da rua para te zoar porque você é hétero. Já isso acontece com as pessoas de outras religiões e com as pessoas que são gays. Entendeu? Então, como é que a gente está pensando numa sociedade melhor com esse tipo de ideia? O dia que pararem de matar pessoas pelo simples fato dela ser gay, aí talvez a gente não precise mais disso. O prefeito de Nova Iguaçu, por exemplo, o Nelson Bornier, do PMDB, ele sancionou agora, no dia 17 de fevereiro, uma lei que proíbe divulgação de materiais didáticos sobre diversidade sexual e combate à homofobia. A lei foi publicada na íntegra e no dia seguinte republicada com o veto parcial. De autoria do vereador Denilson Ambrosio Soares, do PROS, a lei que agora está em vigor é um ataque frontal à democracia e aos direitos de todos os cidadãos. Proíbe a distribuição, exposição e divulgação de qualquer tipo de material didático ou paradidático contendo orientações sobre a diversidade sexual nos estabelecimentos de ensino da rede pública da cidade de Nova Iguaçu. O trecho vetado simplesmente definia o que se entende sobre esses materiais didáticos. No entanto, o veto instrumentalizado como uma concessão às intensas repercussões negativas da lei, na verdade, a deixa ainda mais preocupante, ao deixar de fora uma definição clara dos materiais visados, abre espaço para mais livros didáticos serem censurados e julgados arbitrariamente como inadequados. Em Natal também nós tivemos votações das emendas referentes ao Plano Municipal de Educação. E para o vereador Júlio Protásio, ele que é do PSB, as mudanças votadas são uma garantia da defesa do verdadeiro sentido da família tradicional. Os vereadores aprovaram a retirada dos termos orientação sexual e gênero do projeto de lei original. No plenário, os representantes da sociedade, claro, acompanharam a votação e, enfim, e está lá, e foi aprovada. Né? A família tradicional. O que é família tradicional? Ainda mais falando no Brasil. Falando no Brasil, a família tradicional brasileira é uma família de indígena, que aliás tem uma configuração completamente diferente da nossa família. Aliás, esse conceito de família é um conceito ainda a ser debatido. Esse conceito de família ainda é um conceito muito mal entendido por boa parte das pessoas. Ora, você que é criado pela sua avó, você que é criado pelo seu tio, você que possui 2 pais, 2 mães, você não tem família? Porque o que é família tradicional, de acordo com essa visão tão moderna quanto durante o século XV? Então, não há, e aí querem, por força de lei, por força de uma minoria que se coloca na condição do legislativo, determinar o que as outras famílias devem pensar, o que as outras famílias devem seguir. É isso que nós estamos colocando? Em Palmas, outro problema aqui. O vereador João Campos, do PSC, requereu que seja suspensa a distribuição dos livros didáticos selecionados pelo MEC em 2016 por supostamente estarem em desacordo com o Plano Municipal de Educação de Palmas.
essas pessoas elas estão tomando atitudes precipitadas sem conhecer o material, em cima de boato, O Bolsonaro gravou um vídeo falando que o governo brasileiro estava distribuindo cartilhas de ideologia de gênero e ele realmente mostrou alguns livros, só que esses livros não são livros do MEC, esses livros são livros que você compra na livraria e que não foram distribuídos pelo MEC. Né? São livros que realmente ensinam não, eles são contações de história, né? Sobre famílias diferentes, Isso se criou uma baita de uma polêmica, até descobrirem que realmente isso não tinha nada a ver com o MEC, muita bobagem rolou. Isso é informação falsa. Até onde eu sei, se eu vir aqui e fizer uma afirmação falsa, eu respondo, né, de forma civil e criminal sobre isso. Por que esses caras não? Por que esses caras que têm um amplo poder pela mídia, né, e são políticos, né? E são políticos. Por que esses caras falam o que quer, falam um monte de bobagem, mentira, e não acontece nada? Então é complicado isso. Por supostamente não ter... Não, então vamos lá, seja mais inteligente. Né? Como é que você vai suspender a aquisição de livros didáticos porque supostamente está em desacordo com o plano municipal de educação? Vai pro inferno, cara. Né? Não que o inferno mereça esse tipo de gente, mas é complicado isso. Então você tem aqui, por exemplo... Não se deve esquecer ainda que o ataque a livros didáticos é só uma frente mais pontual contra as questões de gênero no ensino básico. Há uma lei que busca proibir a menção a gênero em todos os materiais relativos à educação nacional. Além disso, o deputado Eliseu Dionísio, do PSDB do Mato Grosso do Sul, cobrou no dia 3 de fevereiro, no plenário da Câmara dos Deputados, que o Ministério da Educação reveja o conteúdo dos livros do PNLD de 2016. Segundo o parlamentar, os livros podem erotizar crianças de 6 a 10 anos. Puta que bobagem! No PNLD? Aonde ele viu isso? Quais são os livros didáticos que estão erotizando as crianças? Aliás, o que é erotizar uma criança? Me responda. O senador Magno Malta, que até em outro programa nós falamos sobre ele articulou a criação de uma força-tarefa para combater a ideologia de gênero nas escolas. O senador também é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família e Apoio à Vida. O projeto de lei que trata o texto foi retirado da árvore dos apensados a um outro projeto de lei, e a crítica continua válida para outros projetos de lei. Segundo o Conselho Nacional de Educação, entre as leis que fundamentam a discussão de gênero em sala de aula está a Constituição, que eu já falei, no artigo 3º, inciso 4º, que prevê a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, além da LDB e de vários outros documentos. Então a gente continua nessa discussão sobre a questão da identidade de gênero e aí começa a aparecer coisas absurdas, como por exemplo em Uberaba. Né? Em Uberaba, um vereador de uma bancada religiosa, ele distribuiu textos, cartilhas, contra a ideologia de gênero. E aí, quando eu colocar esse programa no YouTube, você vai ver algumas bobagens que eles colocaram.
E a cartilha começou a ser distribuída nas escolas de Uberaba e causando revolta e acusações de homofobia e machismo, com toda a razão. Ela visa orientar pais e estudantes sobre a proibição das discussões de ideologia de gênero nas escolas aprovadas por uma emenda à lei orgânica do município. Eu não sei como é que esse pessoal consegue aprovar esse tipo de lei por ela ser inconstitucional, mas realmente está no Brasil. Com o título, olha o título, Ideologia de Gênero. Entenda o risco que você e seus filhos estavam correndo. Então eu me coloco como salvador. É bem isso, eu me coloco como salvador. Vocês estavam correndo o risco de serem doutrinados ideologicamente para que você e sua família e seus filhos se tornassem gays. E como eu sou o salvador, você votou em mim, eu estou honrando o meu voto, eu estou te livrando dessa conspiração ideológica que tem como objetivo transformar o mundo em gays. Ah, gente, para. Bobagem. E o material começou a ser distribuído e um trecho diz o seguinte: como não estão conseguindo mudar a cabeça da população, inventaram novos recursos para nos sabotarem. E completa: o mais disfarçado e perigoso é a ideologia de gênero. Em outro ponto, o material orienta a população. Abre aspas. Pai e mãe, existem organizações muito ocupadas em destruir nossa família. Dizem que o povo é muito fora de moda e precisamos deixar os ensinamentos dos antigos e nos abrirmos às novidades. Fecha aspas. Outra página mostra a foto de uma mulher e a frase: isso é um absurdo, referindo-se à ideia de que ninguém nasce homem ou mulher, como sugeriria a ideologia de gênero. Isso é uma grande bobagem. A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de direito das pessoas serem livres. Enquanto você tem essa galera, como o vereador Samuel Pereira, ele que é do PR e que é representante religioso, não tenho nada contra a religião, O que eu tenho contra o fundamentalismo, a imposição de uma ideologia que é diferente da ideologia de outras pessoas. O fato de você ser religioso não me interessa nem um pouco. Pouco importa para mim se você é religioso A, B, C ou D. Agora, impor a sua religião perante os demais, querendo que o mundo seja igual a você, se colocando na figura de um salvador ou de um profeta, aí não. Porque o mundo deve ter liberdade de escolha. E se desde a Idade Média até o século XXI nós brigamos contra esse tipo de imposição, agora isso vai ficar mais sério ainda, porque agora a gente está no século XXI. A não ser que vocês consigam eleger uma teocracia, como infelizmente eu tenho dito que por parte do povo, da população brasileira, da corrupção e da falta de liberdade de pensamento e de crítica, não vai demorar muito, mas nós vamos eleger um governo teológico e ditador. Eu tenho muito medo de qualquer forma de ditadura, seja da esquerda ou seja da direita, e seja ela civil, militar ou religiosa, ou até mesmo ateu. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura, mas nós estamos caminhando sim para uma ditadura, porque esses grupos fundamentalistas religiosos, eles estão altamente envolvidos com a política e aos poucos, comendo pelas beiradas, eles estão chegando lá.
E aí, parceiro, quando isso chegar, acabou. Acabou a crítica, acabou a reflexão, acabou a luta pelos direitos daqueles que não possuem direitos, acabou o direito à sua liberdade de se vestir como quiser, de falar o que quiser, de pensar o que quiser. Né? Acabou. Qualquer forma de ditadura. E tem gente que está pagando para ver. E a gente vai ver isso muito em breve. Com essas leis sendo aprovadas, com o Supremo quieto, não julgando a inconstitucionalidade dessas leis, isso vai ficar muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. Agora, com relação a essa cartilha ainda de Uberaba, a secretária de Educação de Uberaba, Silvana Pereira, ela diz que nada muda na maneira de como as escolas tratam a educação sexual, mesmo com uma emenda da lei orgânica do município que proíbe a discussão de gênero. Só para frisar, porque eu acho que tem gente que não entende. Por que da necessidade de se discutir sobre gênero? Porque é uma urgência da nossa sociedade. Por que é uma urgência da nossa sociedade? Porque pessoas morrem pelo simples fato de não serem como querem que seja. Homem bonitinho, mulher bonitinha. Tá? Mas agora essa sociedade ela está... Não, isso é muito antigo. Gay sempre existiu. A atração pela pessoa do seu mesmo sexo, ela sempre existiu. Só que ela sempre foi reprimida. Reprimida com violência, reprimida com dor, né? Reprimida com... E ainda é até hoje. O Bolsonaro, outro dia, disse, isso está nas redes sociais, que se o seu filho tiver algumas características assim, querer lavar louça, querer ser meio afeminado, pode dar umas porradas nele para colocar ele no seu lugar. Então, e aí a gente abre o jornal e vê que um pai espancou o seu filho até a morte porque o seu filho apresentava algumas características homossexuais. Porra, o que é isso, cara? Que sociedade babaca é essa? Que sociedade imbecil é essa? Sabe? O que a gente está fazendo? Que mundo cão é esse? Não tem cabimento. A gente coloca essa questão da sexualidade acima da nossa moral. Você está falando de Deus. Você está falando da família. E você incentiva a bater nas pessoas que são gays. Aí outra pessoa vai, 2 professores na Bahia, por serem gays, foram assassinados. Eu não vou nem falar lá do Rio dos Estados Unidos, o que aconteceu essa semana. Não, vamos falar daqui. As pessoas elas vão e atiram fogo em mendigo na rua porque não são seres humanos. Então a gente precisa rediscutir, sim, o que é o ser humano. A gente precisa discutir, sim, a identidade de gênero. A gente precisa discutir, sim, a diversidade religiosa. Para que pessoas não matem outras pessoas pelo simples fato dela ser gay. Pelo simples fato dela ter uma religião diferente da sua. A gente está falando de uma escola que deve contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade, e não só para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento de uma sociedade que se tolera, uma sociedade em que a mãe não precise enterrar o seu filho porque ele foi assassinado por ser gay. De uma sociedade em que o pai não se sinta obrigado a bater no seu filho ou na sua filha, por ser gay, porque a sua filha gosta de jogar bola. Qual é o problema? O seu filho gosta de cozinhar. Qual é o problema? Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, mostrou que 32% dos homossexuais entrevistados
afirmaram sofrer preconceito dentro da sala de aula e também que os educadores ainda não sabem reagir apropriadamente diante das agressões que podem ser físicas ou verbais em ambiente escolar. Os dados, segundo os pesquisadores, convergem com os apresentados na pesquisa do Ministério da Educação, que ouviu 8.232 estudantes na faixa etária de 15 a 29 anos em 2013, distribuídos por todo o país, e constatou que 20% dos alunos não queria um colega de classe homossexual ou transexual. Cara, isso não é doença contagiosa. Qual é o problema de eu ter um amigo homossexual? Qual é o problema de eu ter um amigo transexual? Desculpa. O que eu tenho a ver com isso? Qual é o problema? A gente coloca a questão da sexualidade acima das questões morais. Eu prefiro ter um amigo assassino, corrupto, ladrão, mentiroso, psicopata do que ter um amigo gay. E aí? A professora do Departamento de Ciências Humanas e Educação, da UFSCar, que é uma das autoras do estudo, a Viviane Melo de Mendonça, afirma que o entendimento desse cenário e a busca por estratégias capazes de revertê-lo não são questões do movimento LGBT, mas sim uma questão de educação que deve ser defendida e compreendida por todos os educadores. Ela diz o seguinte: a educação para a diversidade não é uma doutrinação capaz de converter as pessoas à homossexualidade, como se isso fosse possível. O objetivo é criarmos condições dentro das escolas para que professores e alunos possam aprender a ensinar o convívio com as diferenças que naturalmente existem entre todos. É difícil entender isso? É difícil entender? Eu não sei. Às vezes, quando eu toco nesse assunto, eu me acho falando mais do mesmo. Só que eu sei que não é mais do mesmo. Porque para mim é tão óbvio. Para mim essa situação... E eu, graças a Deus, eu crio meus filhos dentro dessa perspectiva. Que é óbvio. Qual é o problema? Então eu espero que sim... Pelo país afora, e eu sei, existe muita gente que também pensa assim, o que eu tenho a ver com a vida do cara? O que eu tenho a ver com a vida da menina? O que eu tenho a ver com a vida do travesti? É problema dele. Cabe a mim respeitar. Se você não me fizer mal, se você não prejudicar a mim, não prejudicar a minha família, não for um corrupto, um ladrão, um assassino... Você pode ser o que você quiser, você pode ser um ET, você pode ser da religião que você quiser, você pode... Cara, o que você... É problema seu. O meu problema é tentar fazer com que as pessoas compreendam que nem todo mundo é igual a mim. E nem deveria ser. Porque na nossa natureza nós somos iguais. Mas nós temos nossas diferenças. E essas diferenças, elas merecem ser respeitadas. Elas têm que ser respeitadas. A homossexualidade não é uma doença contagiosa. Ninguém acorda hoje e diz, hoje eu acordei meio gay. Hoje eu acordei meio homossexual. Hoje eu acordei cadeirante. Não! Hoje eu acordei com síndrome de Down, eu tô meio síndrome de Down, então não! Não, cara, ninguém pensa assim, ninguém faz isso. Então, existe a diferença entre as pessoas e essa diferença, ela deve ser respeitada. E esse tipo de questão deve ser discutido na escola, na mídia, com os amigos, em vários espaços da sociedade. Não é nas igrejas. Se prega tanto amor nas igrejas e na prática é isso que a gente vê. Claro, não estou generalizando, porque eu sei que eu tenho muitos colegas que são pastores, que são religiosos assíduos e que entendem essa questão da diversidade e pregam inclusive o amor pela diversidade.
o amor pelas outras pessoas. Mas você tem um grupo de fundamentalista, você tem um grupo ali mais radical que não entende, que é burro por natureza, que não quer entender. Que não quer entender. O problema é esse. O problema é o não saber ou não entender. O problema é o não querer entender. Não se colocar ao debate com a probabilidade de aprender algo diferente. Não. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Então, fica difícil. Fica difícil você falar numa sociedade melhor com esse tipo de gente pensando assim. Ah, mas o que o cara faz lá é nojento. O problema é dele, não é meu. Entenda isso. E eu tô jogando essas frases porque é o que eu escuto. É o que eu escuto diariamente. Isso é muito triste. Eu escuto coisas desse tipo de gente e aí eu penso, e se essa pessoa tiver um filho ou uma filha que seja homossexual, o que ela vai fazer com essa pessoa? E se o meu filho ou minha filha for homossexual, o que ela vai fazer com o meu filho e com a minha filha? E se eu fosse homossexual, o que ela iria fazer comigo? Isso não é certo, isso não é legal. Então a gente precisa pensar sim no outro, porque falar é fácil. Agora, e se nós tivermos essa realidade muito mais próxima do que a gente imagina? Como seria essa situação? Como seria este comportamento? Então a gente precisa discutir sim, a gente precisa ensinar para as crianças, a gente precisa ensinar para a sociedade que a sociedade não é o seu reflexo, que a sociedade não é o seu espelho, que existe a diversidade, que existe a pluralidade. A palavra não seria nem... mas que existe configurações, ideias, concepções, desejos, anseios, aspirações diferentes dos seus. Então, eu espero que nesses momentos de discussão que nós tivemos aqui, eu possa ter trazido um pouco, pelo menos um pouco, dessa questão sobre a discussão de gênero. Ela precisa sim ser discutida, ela precisa sim ser trabalhada, seja na escola, no sindicato, na igreja, nos grêmios, na sociedade. A gente precisa reeducar sim a sociedade para que a sociedade seja mais humana. Nós precisamos dar um ressignificado do ser humano sobre o que é ser humano. Tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Notícia de fevereiro. Aluno gay é espancado a pauladas por 5 jovens à frente de escola em São Paulo. Sabe? Porque um aluno é gay, ele é espancado por ser gay. Porra, que sociedade é essa que a gente tem? Que sociedade é essa que a gente está lutando, que a gente está falando? Então, vamos rever os nossos conceitos. Vamos olhar um pouco mais para o próximo. Principalmente se você tem alguma religião, preste mais atenção sobre o que prega a sua religião, principalmente na questão do respeito ao outro, do amor às pessoas. Estude um pouco mais sobre isso, tá? Bom, vamos ficando por aqui. O programa Agora José é um programa que discute a educação, vai ao ar todos os domingos, das 17 às 18 horas, e aí às 20 horas às 20 horas, o programa Noites de Domingo com Felipe de Souza. Acompanhe toda a programação da Cultura Online Brasil, uma rádio 100% brasileira. É sempre um imenso prazer estar aqui discutindo com vocês sobre a educação, sobre diferentes configurações, diferentes concepções de educação. Até semana que vem, se Deus quiser. Continue acompanhando a programação da Cultura Online Brasil e no Facebook. Ao longo da semana nós vamos compartilhando várias outras notícias sobre a educação.
até a semana que vem. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.